perfil, nos conecte, remaxlucroimóveis.com.br. Iremos ter um prazer de apresentar como se trabalha essa grande empresa multinacional Remax. Remax é uma empresa há mais de 45 anos no mercado. Ela é uma empresa americana, a sede, a matriz, fica em Denver, nos Estados Unidos. E depois que a gente conheceu o sistema dele de trabalho, a gente, na verdade, não somos só vendedores, nós somos prestadores de serviço por excelência aos nossos clientes, tá bom? Alfredo, se estiver me ouvindo, você pode pedir já para liberar aqui a sua entrada. Alfredo, gente, ele é o escrevente do cartório Toscano de Brito aqui da nossa cidade, de João Pessoa, que eu estou vendo que tem pessoas de fora na nossa live. Eu agradeço a presença de todas e de todos que estão nesse momento presente, né? Mas ele vem me trazer, a mim, a todos vocês que estão nesse momento aí conectados conosco, os 9 passos que é necessário para escriturar um imóvel, tá? Na verdade, é algo que sempre a maioria, tanto comprador como vendedor, fica atrapalhado. O que eu pago, o que eu deixo de pagar, o que é obrigação minha, o que é obrigação do vendedor, no caso do comprador, e vice-versa, né? Então, Alfredo, eu sempre faço minhas escrituras com ele, e eu pedi para ele ser hoje nosso convidado, trazendo as informações que, para mim, são primordiais numa negociação de um imóvel, tá? Alfredo, se estiver me ouvindo, deixa eu ver, que eu não sei se ele está pedindo aqui. Não estou achando aqui. Deixa eu pedir aqui para ele participar. Assim, enquanto ele não pede para participar, que eu não estou conseguindo aqui, gente, eu vou ver se ele pede aqui, Alfredo. Deixa eu ver. A gente vai só aguardar ele aqui. Isso. Pronto. Vamos só aguardar ele agora, acessar e tirar todas as dúvidas. Se vocês que estão nos assistindo agora, nesse momento, acompanham a nossa live, pergunta se é corretor. Olá! Boa tarde, Alfredo. Tua câmera está ao contrário. Você está ao contrário. Não, você está ao contrário. E você tem que botar na vertical. Na vertical. Beleza. Isso. Tá? Tudo bom, Alfredo? Gratidão por eu ter aceitado, tudo em paz. Gratidão por você ter aceitado nosso convite, tá? Eu acho que elogios, eu sempre elogio você pessoalmente, mas é bom também receber elogios assim ao vivo, né? Eu lhe admiro como profissional, como amigo, né? Sempre que a gente precisou, você sempre esteve disponível para a gente, para os nossos clientes, principalmente em questão de escrituras de imóveis. E eu quero, nesse momento, que se você puder nos trazer exatamente os 9 passos que é necessário para se escriturar um imóvel. Por quê? Porque essa é uma coisa que, na verdade, todos ficam com dúvida. Tanto o cliente, comprador, como o cliente vendedor. O que eu pago, o que eu deixo de pagar, o que é de direito meu, o que é de direito ou obrigação do vendedor ou do comprador. E eu acho que nada, a pessoa nesse momento mais indicada para mim seria você. Por isso que eu lhe convidei, mais uma vez, gratidão por ter aceito o nosso convite. Pode falar. Fico muito feliz com esse convite de vocês. Também, para quem não me conhece, né? Alguns me conhecem aí, por sinal, tem pessoas aí que são amigos meus de infância, até de colégio, que é o Victor. É verdade. E, assim, lá no cartório, eu trabalho já há 25 anos, tá? Então, graças a Deus, assim, a cada dia que se passa, a gente aprende mais um pouquinho, né? E isso é bom a gente aprender e passar para os amigos, para quem realmente precisa, né, de algumas informações. Porque eu, quando estou precisando, eu recorro aos meus amigos, né? As informações. Isso aí, com certeza. Então, assim, no ramo imobiliário, realmente, assim, ao meu ponto de vista, é um ramo que cada vez cresce mais, tá? E, assim, a tendência é ficar, assim, com os imóveis, né, que temos no mercado. Muita gente precisa de comprar imóveis, né, pois muita gente ainda vive de aluguel, né, infelizmente, né, não tem essa visão que o imóvel próprio realmente é muito, muito mais econômico para cada pessoa.
Mas, enfim, a principal preocupação de quem está comprando imóvel realmente é a questão da escritura pública, né? Uhum. Então, a escritura pública é um documento que ele é indispensável na transação imobiliária, certo? Ele é um documento que, para você adquirir o imóvel, em primeiro lugar, quando o corretor está apresentando o imóvel ao cliente e o cliente tem interesse nesse imóvel, nós que somos corretores temos por obrigação apresentar pelo menos a certidão de ônus do empreendimento que está sendo mostrado. Porque com essa certidão, aquela pessoa que está adquirindo o imóvel, ele vai ver que o imóvel está oficialmente averbado, né? Está sem ônus, que esse é o maior medo de quem está comprando um imóvel, né? E essa certidão é um dos documentos que servirá para lavrar a escritura quando chegar o momento da lavratura, certo? Então, eu venho aqui, na verdade, apresentar a meus amigos, aí a vocês todos, aqueles que sabem de como é, mas às vezes tem alguma duvidazinha em relação a alguns pontos, né? Uhum. É justamente o passo a passo para você finalizar a sua venda, né? Ou seja, deixar o seu cliente tranquilo com a transação, que seria Certo. a escritura pública do imóvel. Então, para a gente começar, eu venho aqui o seguinte, a deixar bem claro que o cartório que lavra as escrituras são cartórios de notas. Qualquer cartório de notas, ele pode lavrar a sua escritura. Recebê-lo todos, certo? Mas, enfim, a escritura pode ser lavrada em qualquer cartório de notas, inclusive no próprio registro imobiliário, porque o registro também é um cartório de notas, tá certo? Então, eu gosto de deixar isso claro, porque tem gente que tem dúvida, que acha que só pode ser escriturado no cartório de registro de imóveis, quando na verdade não é, tá? Uhum. Então, em relação à documentação, o primeiro passo é você procurar o cartório de notas, né? E levar a documentação. Que documentação seria essa? Em primeiro lugar, a documentação seria contrato de compra e venda, né, entre as partes, aonde o pessoal que está adquirindo o imóvel já tem assinado e reconhecido as firmas, certo? Com esse contrato, vai comprovar o interesse do comprador em comprar e o interesse do vendedor em vender. E com isso, com as cláusulas previstas, né, perante a lei, aquele contrato vai ser finalizado com a escritura pública, certo? Então, assim, em relação à documentação em si, vamos lá, vamos para a parte de documentos pessoais. Essa transação imobiliária, ela pode ser tanto por pessoa física como por pessoa jurídica. Normalmente, os imóveis novos, tá, são vendidos através de pessoas jurídicas, das construtoras, certo? Onde esses consultores têm por obrigação entregar a documentação deles, que seria o contrato social da empresa e identidade CPF dos sócios, para justamente comprovar que eles podem assinar, né, vendendo aquele bem. Se for em relação a vendedores pessoa física, esses têm por obrigação apresentar RG, CPF e certidão de casamento, se forem casados, e certidão de nascimento, se forem solteiros. Tá? Em relação aos compradores, os mesmos também, se forem pessoa física, seria RG, CPF, certidão de casamento ou nascimento. Se for pessoa jurídica, também o contrato social com RG e CPF dos sócios. Essa documentação aí, ela é indispensável, tá certo? Os dados pessoais das partes contratantes. Então, em relação ao imóvel, né? Em relação ao imóvel, as certidões que são apresentadas de imediato seria a certidão de registro e a certidão de ônus. A certidão de ônus é justamente para comprovar que o imóvel que está sendo negociado está livre de qualquer ônus, inclusive hipotecas, né? Penhoras, né? Onde pode ocorrer dentro da matrícula. E a certidão de registro é onde fala minuciosamente
aquilo que o bem que o comprador está comprando, ou seja, os cômodos, posição, o tamanho do imóvel. Né? Isso é muito importante porque o cartório de notas tem por obrigação colocar esses dados na escritura, né? Para não haver futuras dúvidas a respeito daquilo que foi comprado, certo? Em relação às certidões negativas, tem algumas que são obrigatórias, tá? Porque o cliente comprador, na verdade, ele pode solicitar de quem está vendendo várias certidões. Isso é um direito de quem está comprando, tá certo? Mas existem algumas que são obrigatórias, que ela não pode deixar de ser apresentada no ato da solicitação da escritura pública. Que seria a certidão negativa de IPTU, para comprovar que o bem está quites com o município, a certidão negativa trabalhista, para comprovar que aquela pessoa que está vendendo, seja física ou jurídica, não tenha nenhuma ação contra ele perante ao Ministério do Trabalho, né? Porque isso é um ato que pode ser anulado, se caso aparecer. E o relatório de indisponibilidade de bens. E esse relatório a gente está trabalhando, acho que de uns 3 anos para cá. Qualquer bem judicial que esteja aparecendo com as partes, ele aparece e deixa o bem indisponível para negócio. Ou seja, os clientes podem até chegar a escriturar o imóvel, mas não conseguem registrar, porque o bem está indisponível para transferência perante o registro. Certo? Em relação à pessoa jurídica, ela tem uma certidão a mais que é obrigatória, que é justamente a CND, que é da Receita Federal. Isso a gente tratando das empresas que não são do ramo da construção civil. Porque as construtoras, elas são liberadas de apresentar essa certidão por conta de um decreto que existe, que é o 3.048, tá certo? E uma portaria também da RFB, que é de 2014, que libera a construtora de apresentar essa certidão. Claro que eu volto a dizer, as certidões obrigatórias são essas, mas se o cliente quiser que isso apareça, e ele quiser dizer o seguinte, que só compra se tiver realmente certidões, aí quem está vendendo precisa apresentar as certidões. Tá certo? E a questão licença, é que nosso tempo também é cronometrado, como eu falei para você, a gente só tem menos de 15 minutos. E nesse caso, depois de toda a apresentação desse empreendimento, a gente pode, no caso, para recolhimento do ITBI. É isso? Esse aí é indispensável. Sem esse aí a gente não sai do canto. O ITBI ele pode ser solicitado presencialmente lá na prefeitura ou através do ITBI online, que alguns cartórios aqui em João Pessoa trabalham. Nós somos um deles, né? Temos acesso direto no ITBI online. Então facilita com que o cliente realmente... Evita de ir o cliente, ou no caso o corretor, de ir à prefeitura. Né? De ir na prefeitura, não é isso? Certo. Isso. Então, assim, isso aí é através desse ITBI que a gente vai dizer quanto o cliente vai gastar perante a sua escritura, para as custas de cartórios, né? Certo. Tá certo? É o ITBI que faz isso. Em relação ao processo, ou seja, a gente com essa documentação todinha prontinha, a gente prepara a escritura, tá certo? Analisa a documentação, prepara a escritura e chama o pessoal para assinar. No dia da assinatura, tem que comparecer comprador e vendedor, né? Principalmente por conta hoje que a gente trabalha com a biometria e as fotos faciais, né? Justamente para comprovar que aquela pessoa teve no cartório. Isso é uma forma de garantia para aquele que está comprando o bem, né? Depois das assinaturas, a gente manda para o registro imobiliário, onde o mesmo lá irá fazer também todo o processo de olhar a documentação, ver se está em ordem, e fazer os devidos registros, né? Após isso daí, o imóvel está escriturado e registrado no nome do cliente comprador. Após a análise toda do processo do tabelião, né? Aí, nesse caso, quando se faz dentro do cartório, no caso você, o que é o Toscano de Brito, vocês emanam para o cartório de registro daquele imóvel, né? Porque
Em João Torres ou Pessoa só Carlos temos... Ulisses. Porque em João Pessoa nós só temos dois, né? Que é o Toscano, o Cartório Eunápio Eunápio Torres, Torres e o Carlos Ulisses. Zona Sul, corretíssimo. Carlos Ulisses, Zona Norte, Eunápio Torres. Não é isso? Corretíssimo. E qual seria o prazo, o tempo, depois de ver o cliente, tanto o vendedor como o comprador, assinar a escritura, vocês mandam para o cartório de registro. Qual o prazo de registro deste Olha imóvel? só, na verdade, normalmente, Elisângela, depois que o cliente paga a guia, com mais ou menos, no máximo 72 horas, a gente lavra a escritura, certo? E com isso, o pessoal assina, a gente manda para o registro, lá e fica em torno de 7 dias úteis. O cartório ele tem até 30 dias para liberar o registro imobiliário. Mas, normalmente, com 7 dias úteis, eles liberam. Entendeu? Certo. E após esses 7 dias, o cliente ele recebe sua escritura livre, desembaraçado de tudo. Tudo assim? em ordem, justamente. Claro que, se houver alguma nota devolutiva, que às vezes acontece, essa escritura volta para a gente ajeita o que eles estão solicitando, né? E devolve lá para o registro novamente, para que realmente o cliente esteja com sua escritura totalmente em ordem, né, em relação ao que foi solicitado. Bom, bem claro. Eu penso que ficou bem claro a questão de escritura, o que é necessário para se escriturar o imóvel, quais são os documentos realmente que precisamos para escriturar o imóvel. Mas como eu sou uma boa aproveitadora, vou aproveitar o Fredo, os últimos minutos que ele tem, para mim trazer sobre o que é, assim, o que está acontecendo. Um exemplo, o bairro do Bessa, como também Manaíra. O bairro de Manaíra, eu só descobri que ele pertencia a Tambaú, porque o ano passado, uma corretora nossa, Rose e a Liris, venderam um imóvel onde constava, o imóvel tem mais de 20 e poucos anos, e constava Manaíra, Tambaú. E aí a gente teve... Tambaú, né? Bairro Tambaú. E a gente teve que fazer o documento na prefeitura, né? Atualizar para poder, na verdade, atualizar no cartório. Pegamos a do prefeitura e mandamos para o cartório para poder atualizar o endereço, que já a Manaíra já não pertence há muitos anos a Tambaú. O mesmo aconteceu com agora recentemente no Bessa. O imóvel está como Bessa e, na verdade, na prefeitura consta Jardim Oceania. E aí a escritura, no caso, que é um financiamento bancário, o engenheiro foi lá, avaliou, mas não liberou para a Caixa Econômica, inclusive é a carta de crédito com Sônia da Atenas, onde eu faço as minhas cartas de crédito, não liberou porque o imóvel ainda estou precisando, aguardando a documentação vir, que foi pedido da prefeitura, para poder atualizar no cartório de registro. Eu estou até com você também, né? Que o imóvel também, que a gente fez a escritura com você recente, está como BS, na verdade é Jardim Oceania. Eu vou aproveitar esses 5 minutinhos que eu tenho finais para pedir para você, principalmente corretores que estão na live, ou clientes também que têm imóveis à venda conosco, que também está na live, tirar essa dúvida sobre isso aí. Bem, é o seguinte, isso aí se trata de uma averbação, certo? Essa questão de endereço, mudança de bairro, e até mesmo assim, acrescentar nome de rua, porque antigamente todas as ruas eram conhecidas como ruas projetadas, né? Então foram criando os nomes e para isso tem que ser feito as averbações necessárias, né? Para que essa averbação seja feita, o cartório de registro imobiliário ele solicita uma certidão da prefeitura que se chama certidão de endereço atualizado. Isso eu estou dizendo em relação ao cartório Eunápio Torres, porque ele só faz essa averbação se tiver essa certidão. Já o Carlos Ulisses, com o próprio ITBI, comprovando que tem alguma mudança de informação, a pessoa vai só fazer um requerimento, certo? E pagar por aquela averbação, né? A alteração necessária, porque o cartório lá do Carlos Ulisses entende que, como o ITBI é um documento oficial da prefeitura, tá certo? Eles acatam como documento para trocar esse endereço, tá bom? Já o Eunápio Torres não, ele só aceita realmente se tiver essa certidão da prefeitura municipal. Isso é um procedimento normal de se acontecer, tá certo? Primeiro que, alguns anos atrás, a prefeitura mudou, fez um novo remanejamento, questão dos bairros, e teve rua, tipo assim, como Bessa. Teve rua que era Bessa e depois se tornou Jardim Oceania, ou vice-versa, entendeu? Como outros bairros também aqui da capital. Mas, enfim,
Isso não é problema, tá certo? É uma coisa que se resolve facilmente. Ok. Até porque o Bessa também está dividido em 3 partes agora. A Euroclube, Jardim Oceania e Bessa, né? É um Justamente. bairro bem extenso e ele está dividido em 3 partes, né? É Então, verdade. eu agradeço o seu esclarecimento sobre escritura. Alfredo Neto, escrevente do Toscano de Brito. Eu disse que você tinha 15 anos de cartório, olha, ele tem 10 anos a 25. menos. Bom, 15 eu anos, como olha, você... 15 anos, só tenho que... Eu fiz o meu estágio com vocês. É verdade, Eu comecei como corretor com vocês, né? Como você foi mesmo falou, verdade. mas já faz 15 anos quase. É verdade. O tempo passa rápido, o tempo É voa, verdade. tá? Então eu agradeço, Alfredo. Alfredo, a gente faz essas escrituras. Os nossos clientes, quando perguntam sobre onde eu posso fazer minha escritura, eu faço com o Alfredo, porque, como ele falou, eu tenho comodidade, porque eu mando tudo por e-mail, gente. A documentação dos vendedores, do imóvel, do comprador. Ele tira o ITBI lá mesmo, então eu não tenho esse estresse, nem o cliente também, de ir lá na prefeitura, pegar a ficha, esperar 1h30, 2 horas, cai sistema, sobe sistema. Então, assim, como hoje o tempo é ouro, o tempo tem o seu É verdade. valor, então, É para verdade. mim, eu gosto dessa parte de agilidade. Então, para mim, quando eu mando a documentação para o Alfredo, na verdade, o cliente, tanto comprador como vendedor, vão lá apenas para assinar a escritura e depois a gente fica guardando o registro quando ele acabou de esclarecer qual é o procedimento que se segue para fazer a escritura do imóvel. Então, eu faço particularmente com ele, não só por ele ser amigo, né, um amigo pessoal meu, mas pela agilidade que eu tenho e que o cliente também tem. Alfredo já fez a escritura em 6 dias, ele quase que me come viva, mas foi rápido, porque o cliente era de fora, o cliente precisava viajar, estava com viagem marcada, enfim. Mas eu faço pela confiabilidade que eu tenho. É aquilo que eu digo, o negócio Agradeço. tem que ter confiança. É Ética verdade. acima de É tudo, fundamental. confiança, segurança. Então, tudo isso a gente preza. Tanto corretor como ele, escrevente, cartório, enfim. Eu quero que você faça as suas considerações finais, Alfredo, e a gente da Lucro Imóveis agradece mais uma vez a sua participação. Bem, em primeiro lugar, eu quero convidar a todos os colegas corretores, né, e os clientes que estejam precisando do serviço de escritura pública, de compra e venda, ou qualquer outra que seja, que possam contactar comigo, né, que eu terei o maior prazer em atendê-los, né. Em segundo lugar, também aos meus amigos e colegas corretores, para a gente fazer boas parcerias, né, que tiver ao meu alcance. O que precisar de alguma informação, pode contar comigo, que estarei sempre à disposição. Terei o maior prazer em ajudar a todos. E agradecer a vocês por essa oportunidade, né, de estar aqui novamente, falando com vocês. Mas, assim, de coração mesmo, faço questão de explicar aquilo que eu sei, do pouco que eu sei, tá bom? Para que as pessoas realmente não percam tanto tempo na vida. Como você mesmo falou, realmente tempo é importante demais e é bem caro. Mas, enfim, eu deixo o meu abraço a todos, tá certo? Que me conhecem, aqueles que não me conhecem, mas estão conhecendo agora. Que precisar, estou à disposição. Um grande abraço, viu? Gratidão, Alfredo. Bom, gente, quando o Alfredo aí se despede, ele sai da live, eu quero agradecer a todos que compareceram nessa live, em especial aos corretores colaboradores, tanto da Remax Lucro Imóveis, como o Tenório, da Remax Plano, como o nosso Miguel, nosso Miguelito, vulgo Miguelito carinhosamente, da Remax Atenas, e a todos que neste momento estão na participação. Em especial hoje, na verdade, Alfredo, como eu falei, escrevente do cartório Toscano de Brito, trazendo para a gente as informações, os 9 passos necessários para se escriturar um imóvel. Vocês podem pensar que não é, é uma coisa boba. Não, não é. Realmente é uma coisa fundamental. As informações realmente 10. Agradeço demais de coração a ele por ter se disponibilizado, né? Ele está terminando agora um TCC, está se formando agora em engenharia e ele deve estar louco, que já está concluindo, mas enfim, ele tirou esse tempo precioso dele nesse momento e nos trouxe essas informações. Quero agradecer a todos, certo? E informando aos nossos colegas e amigos que estão aí, corretores de imóveis. A Remax Lucro Imóveis está de portas abertas às parcerias. Acessem nosso site remaxlucroimóveis.com.br. Temos todos os empreendimentos que vocês precisam. Você está precisando vender um imóvel? Não vendeu, vai mais de um ano? Ninguém nunca trabalhou sem imóvel? Ligue para a gente ou acesse nosso site, deixe seu telefone, informe qual é o seu imóvel,
onde fica, que um dos nossos corretores colaboradores, associados, irá entrar em contato com você. Nós temos corretores especialistas de bairro e de tipologia de imóveis. Então, você acesse remaxlucroimóveis.com.br, deixe lá o seu imóvel, tem interesse de deixar o meu imóvel à venda. Nós fazemos estudo mercadológico, apresentamos a você todo o marketing de trabalho que nós fazemos, tá? Fotos profissionais, 360 graus, fotos digitais, vídeos, todos profissionais, tá? Aí ficou curioso para saber como é? Ah, eu vou pagar o quê? Não, não paga. O bom de tudo é que você não vai pagar. Você vai nos procurar e a gente vai fazer todo esse trabalho para você, porque, como eu disse, nós não somos mais vendedores. Nós somos prestadores de serviço por excelência. Você só encontra isso dentro da Remax. E você vai acessar remaxlucroimóveis.com.br. Agradeço mais uma vez. Tá aí embaixo o telefone de Alfredo, 999930014. Ligar diretamente para ele se você quiser fazer a escritura. Depois eu quero que ele volte mais uma vez quando ele tiver tempo. Escritura do imóvel quando tem herdeiros de menores. Nós estamos negociando um imóvel que tem herdeiros de menores. E eu quero que ele traga essa informação, com certeza. Não agora, a gente vai dar um tempo, vou esperar ele receber o canudo dele aí de engenharia, né? E agradecer a Djailma também, a todos que nesse momento estão aqui presentes nessa live. Gente, mais uma vez, gratidão, uma boa semana a todos, né? Esperando esse momento passar, mas que Deus está na frente e Ele sabe o que está fazendo. Nós da Remax Lucro Imóveis estamos aguardando você, corretor, você, cliente, para no futuro breve aí tomar um café conosco no nosso escritório imobiliário que fica aqui